Hoje a gente vai falar do serviço de tinturaria. Por que eu considero essa uma boa razão aí para ingressar nesse mundo do tingimento natural? Há uma crescente de pessoas buscando por produtos mais ecológicos, mais sustentáveis em todos os aspectos, então a moda, o design não saem desse escopo, né, de procura, de busca, sobretudo porque cada vez mais as pessoas estão conscientes do grande impacto dessa indústria. Essa crescente de busca por produtos também cresce o interesse de marcas, de lojistas, de pessoas em geral que gostariam de oferecer para os seus consumidores produtos com uma pegada mais ecológica. Marcas que desejam oferecer produtos com tingimento natural, porém não têm tempo para investir nem em conhecimento e nem para aplicar o tingimento. Marcas que não querem colocar em todos os seus produtos, mas gostariam de ter uma linha, né, uma pequena coleção com tingimento natural para ter um diferencial no seu conjunto de produtos que oferece, porém não encontram quem faça esse serviço, tá? E, gente, eu recebo, assim, quase que diariamente propostas, pessoas perguntando se a gente oferece esse serviço, e sim, a gente oferece, porém, devido à limitação de tempo, a gente não consegue fazer isso para todo mundo que pergunta. Tá? Então, hoje a gente tinge exclusivamente para Nus Demiculture e a gente pega alguns outros serviços. Por exemplo, agora eu estou em tratativa, já fiz vários testes com uma marca de São Paulo, né? Uma menina aí que está desenvolvendo a sua marca, que ela já trabalha para uma marca de moda convencional e está buscando desenvolver a sua própria marca com pegada ecológica. Então, a gente está aí na construção para que a gente ofereça também para essa marca nova de forma mais recorrente, tá? E, eventualmente, a gente pega alguns serviços de teste, enfim. Mas é quase que diário, assim, pessoas perguntando sobre esse serviço. E muitos deles eu acabo passando para as minhas alunas, mas também ainda não tenho uma grande quantidade de alunas que se dispõem a fazer, né, que estão aí começando, enfim, ou que estão tingindo exclusivamente para sua própria marca, tá? Também tenho muitas alunas aí que vêm fazer o curso para uso pessoal, terapêutico, hobby, enfim. Então, há uma crescente na procura pelo serviço de tinturaria, porém são realmente raras as tintureiras, as iniciativas que oferecem esse serviço, tá? Que fazem esse serviço para terceiros, tá? E quando a gente faz, às vezes a gente não tem como atender uma grande quantidade. Então, o ideal é que, para atender um mercado em crescimento, é que cresça também o número de pessoas oferecendo esse tipo de serviço, certo? E não se trata apenas no nível artesanal. Isso também se replica a oferecer tecidos tingidos, não oferecer apenas o serviço, mas oferecer tecidos, uma produção de tecidos já tingidos para revendedoras de tecidos, por exemplo. Então, também é um nicho não apenas para oferecer esse serviço de forma artesanal, mas também numa escala um pouquinho maior. Lembrando que a questão de escala tem uma série de outras coisas a se considerar. Quando a gente fala em escala, não é a mesma escala da indústria química convencional, e ela é tão poluente, principalmente porque ela é em larga escala. Mas hoje, realmente, são poucas as iniciativas que oferecem esse serviço de tinturaria natural. E no tocante aos materiais, ao custo energético, você iniciar com esse serviço não demanda um alto custo de investimento inicial, tá? Não quer dizer que é um serviço barato para quem está comprando, tá? Mas qual que é a lógica aí? É que o peso maior envolvido no tingimento natural é a mão de obra, mas em termos de custo de materiais, de espaço, de energia, enfim, não envolve um alto custo inicial para começar a oferecer esse serviço. Para quem compra, é um serviço que é um preço elevado, mas vale isso. Tá? A gente já fez várias lives aqui falando a diferença entre preço e valor, né? O preço, né, o valor monetário específico, as pessoas podem perceber isso de diferentes formas, podem perceber aquele preço como caro ou barato, né? Mas quanto vale isso, né? Quanto que realmente vale isso são diversos fatores atrelados a esse serviço de tinturaria. Então, não tem um alto custo de investimento inicial para começar a fazer esse serviço de tinturaria natural a oferecer para terceiros, tá? O valor maior atrelado a isso é realmente a mão de obra, porque, além de tudo, é um trabalho artesanal, tá? É um trabalho artesanal, envolve um conhecimento que nem todo mundo tem, né? Então, envolve um escopo aí de valor da mão de obra, da pessoa que está fazendo isso, tá? Então, para o consumidor que está comprando o serviço,
pode ser um valor elevado, pode ser percebido como caro, e esse valor não está atrelado a um alto investimento inicial para oferecer o serviço, mas sim a valorização da mão de obra envolvida, do conhecimento envolvido, e por ser um trabalho artesanal, certo? São pouquinhas as iniciativas hoje que oferecem, algumas delas, por exemplo, o Estúdio em Blue Brasil, que oferece tingimento natural para fora, uma escala um pouquinho maior aí desse serviço, tá? E muitas tintureiras aí mais conhecidas também podem oferecer nas diferentes conformações aí do que cada uma trabalha, tá? Uma das questões, assim, que a gente vê que faz com que as pessoas tenham uma certa reticência em buscar isso e oferecer para terceiros, mesmo quem já faz tingimento e conhece, é um pouquinho de medo se vai desbotar, se dá para padronizar cores, risco de manchas, e aí se você mancha o tecido de um terceiro, isso você possa vir a ter que arcar com esse prejuízo, né? Manchou o tecido da pessoa, além de não receber o meu serviço, ainda vou ter que pagar um tecido que eu estraguei, digamos assim. Eu vejo assim que quem pensa em fazer isso, que já atinge, tem bastante medo e receio. Inclusive, muitas alunas aí que colocam o pé no freio têm um pouco medo disso. E aí, a dica que eu dou, assim, em geral, falo muito isso com as alunas também, é que quando você oferece esse serviço, é muito importante que haja uma conversa com a pessoa que está comprando esse serviço. Que haja um mínimo entendimento por parte dessa pessoa a respeito do que é o tingimento natural. Acima de tudo, o que é o tingimento natural. Eu já recusei serviço de tinturaria sem nem conversar muito com a pessoa, porque a pessoa chegou, né, mais do que uma. A pessoa chega e você vê assim que por mais que você tente explicar para a pessoa, a gente não vai a lugar algum com a conversa. Então, eu meio que já nem dou muito papo, eu sei que é até feio falar isso, mas tem pessoas que não digeriram ainda essa questão do que é um produto ecológico, do que é uma pegada slow, e vêm procurar pelo serviço de tinturaria com cabeça empresarial, com a ideia de que é igualzinho o tingimento sintético, e se fosse igualzinho, não teria por que existir tingimento sintético, né? Pessoas que vêm assim com a cabeça muito fechada e que acham que a gente vai oferecer um padrão Pantone exatamente igual, todos os lotes, tudo igualzinho, não compreende as questões envolvidas na cor, né, na obtenção da cor, não compreende que aquilo é uma matéria-prima orgânica, viva, que tem influência da sua origem, do clima onde essa planta foi cultivada, e quem está comprando não compreende minimamente essas nuances, e inclusive um risco atrelado a uma manchinha que possa surgir, mas que a gente pode corrigir com trabalhos de estamparia artesanal e ainda resultar em algo extremamente exclusivo e diferenciado, se a pessoa não compreende essas nuances, é muito fácil dar problema aí na conversa, dar algum atrito, né? Por isso que é bastante importante, assim, que a pessoa conheça, você explicar como que funciona, as variações possíveis, né? Que com o mesmo corante você pode obter uma série de tonalidades, cores, os fatores envolvidos aí na diferenciação de tonalidades. É muito importante no serviço de tinturaria, embora eu veja, assim, como um nicho que é crescente, que demanda mais gente fazendo isso, é uma razão legal para atingir, poder oferecer esse serviço para marcas que não tem como fazer por si só, tá? E tem muita procura. Mas é muito importante que haja uma boa conversa, um bom entendimento entre as partes, tá? Então, tem que haver aí uma boa comunicação nesse processo para que tudo aconteça de forma bem bacana, bem sem conflitos, tá? Oferecer o serviço de tinturaria natural nos moldes do tingimento industrial sintético é, inclusive, um risco, né? Se você oferece isso, abre isso como se fosse algo muito similar ao industrial, tudo isso que eu falei de não envolver conversa vai gritar, né? É um erro fazer isso, né? É um erro oferecer também o serviço como se fosse algo padrão industrial sintético, porque são mundos diferentes, tá? Então, tem que acertar muito bem com o cliente as particularidades, tá? Teve um caso recente que uma das pessoas que eu ofereço de forma recorrente o serviço de tinturaria me pediu para aceitar um tingimento para uma pessoa conhecida. E a pessoa só veio, largou aqui e começou a perguntar assim, tem a cor tal. Aí eu expliquei que até é possível, mas tem cores mais difíceis de obter e tal, as particularidades, enfim, tentei explicar por alto. Mas é exatamente isso que eu falei, uma pessoa que não
ainda não digeriu essas questões, né? Ok, você vai ter um produto mais ecológico, mas se fosse assim também tão fácil, estaria todo mundo fazendo, né? Então, tem as suas nuances, tem questões, assim, de cuidados, de cores que a gente até consegue, mas aí vai depender do tipo de fibra. Cada corante é um pequeno mundo aí dentro desse universo. Enfim, a pessoa até deixou, mas aí antes de fato, tingir, eu fui checar com ela, olha, confirmar a cor é tal. E aí comentei isso, olha, há um certo risco de manchar a peça, e se manchar a gente pode corrigir com outros trabalhos, né? Mas sempre há o risco. Por mais que haja uma série de questões que a gente pode observar para evitar as manchas, né? Tem uma série de passos para cumprir para evitar isso, não é impossível que aconteça, inclusive devido à própria fibra, né? A purga não foi suficiente para remover todas as substâncias, alguma substância específica que estava tão impregnada que a purga não conseguiu retirar, e que lá no tingimento se revelou numa manchinha. Inclusive, marcas que já têm exclusivamente tingimento natural ou tecido cru, há muita discussão a respeito disso, né? Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, a Brisa Slow. De vez em quando ela faz um bazar de peças invisíveis, que são peças que aconteceu isso, eventualmente apareceu uma manchinha. Aquela peça está inviável? Não, uma peça maravilhosa, super bem costurada, de alta qualidade, mas as pessoas também ainda têm como consumidoras, mesmo essas que buscam por algo mais ecológico, que se dizem conscientes, até um certo ponto. Aí na hora que vê uma manchinha, já acha que aquilo tá, né, aquilo invalidou, aquilo não presta, aquilo é um lixo, é um descarte, ou tem que ser entregue e vendida a preço de banana, a preço de custo, porque tem uma pequena manchinha, porque aquilo é um erro, né? É um erro, é um defeito. Então, a Brisa, de vez em quando, faz um bazar de peças invisíveis, e eu comprei um macacão, né, que tinha uma manchinha bem específica de tingimento. É uma manchinha visível, mas faz parte, é como uma mancha na nossa pele. Não precisa ser entendido como um defeito. Tá? Só que essa padronização louca que a gente vive, consumismo louco que a gente vive, né? Isso é simplesmente inadmissível dentro do conceito que se tem hoje. É inadmissível, né? Então, trabalhar essas nuances é importante, né? Claro que a pessoa que está comprando o serviço também a gente tem que entender que, né, vai manchar todas as peças, enfim, ela não vai ter a saída, não vai ter a venda depois, justamente porque o consumidor possa perceber como um defeito, né? Mas então a gente se cerca de todos os cuidados para não manchar, mas eventualmente pode acontecer. E aí tem que estar muito bem acordado o que se faz com isso, né? Como proceder nesses casos, tá? É uma consciência ambiental do consumidor até um certo ponto, e que eu acho que precisa ampliar isso também, né? E a gente, como marca, né, como iniciativa que trabalha com tingimento natural, a gente também tem essa oportunidade de comunicar essas coisas, como esses produtos também vão com um conceito e informação atrelada, né? Não é apenas um produto, há uma comunicação, né? Há uma construção de conhecimento envolvido aí nessas trocas. Mesmo o consumidor mais consciente ainda tem muito setado algumas coisas, algumas particularidades do convencional, tá? Ainda está preso a isso. Aquele exemplo do vestido, que eu tive que recalibrar a receita, e a primeira vez que eu tingi saiu um pouco mais escuro, a pessoa que tinha comprado o vestido antes de tingir, que tinha comprado essa corzinha aqui, ficou um pouco mais escuro, essa cor aqui, ó, a pessoa não atestou a cor mais escurinha. E nesse caso não era nem mancha, eram tonalidades diferentes. Essa aqui é a diferença que deu, ó. Alguns tons acima, né? Aqui na foto também não tá exatamente o tom real do vestido, tá? Isso também às vezes complica, porque fotografia é difícil de captar a cor real. Mas foi isso que aconteceu. Então, com 2% de diferença da receita, né, de 7% do peso da fibra, eu tive que baixar para 5% para voltar aquela cor, eu tive que corrigir a minha receita, né, porque mudei um lote de crajiru. Então, 2% ali no peso total de folhas é tipo 5 gramas de folhas, sabe? É tipo um nada de folhinhas a menos que eu preciso usar. E houve esse destoar aqui. Então, por isso que tem que ser muito bem conversado, né? Então, esse vestido aqui, que ficou alguns tons acima, feito um novo tingimento depois da calibragem da receita. E aí eu pergunto, né? Será que essa pessoa realmente tem consciência ambiental? Ou ela só quer parecer que tem, né?
Até onde vai a consciência ambiental das pessoas. Então, não estou criticando a pessoa nesse sentido de que, né, está, enfim, se achando consciente ou não, mas eu responsabilizo isso à lógica que a gente tem da indústria hoje, que setou isso na cabeça das pessoas, né? Esse padrão que não admite uma manchinha, uma coisinha ali que não necessariamente é um defeito, né? Coloca 200 anos atrás um vestido desse, né? Primeiro que é inacessível para a maioria das pessoas, mas uma diferença, assim, às vezes uma pintinha e tal, não era visto dessa forma, né? 200 anos atrás, cujo tingimento natural era o que dominava, não era visto dessa forma. As pessoas tinham roupas para a vida, né? As pessoas cuidavam da roupa. E aí, nessa lógica moderna, você vê isso como um defeito, sobretudo na forma que a gente trata a roupa, de que não se dá uso para a vida útil que a roupa tem, ou seja, se ela aguenta 100 usos, 20 lavagens, a pessoa usa 15 vezes e faz 2 lavagens, mas vê aquilo como um defeito, sabe? Para algo que a pessoa trata como quase descartável, e aí fica insano mesmo, né? E aí a produção tem que ser insana para dar conta desse tipo de pensamento. Tem que ser muito insana para dar conta disso, tá? Tem que haver aí uma boa conversa entre as partes. Não dá para pegar qualquer serviço sem a pessoa compreender o que está acontecendo, sem a pessoa compreender o que é isso, tá? É arriscado, dá problema, dá treta, tá? É um alto risco de treta. Mas para quando a gente oferece esse serviço, para quem entende, para quem está situado, flui, o negócio flui, principalmente quando a pessoa entende aquilo como algo único, como a gente falou ontem, né? Então, são peças que têm uma impressão digital, que são realmente únicas no mundo, são realmente exclusivas. Então, quem entende essas nuances, é muito fácil a gente fazer essas trocas e oferecer o serviço. Essa menina que eu falei da marca, que a gente está construindo aí uma parceria, foi exatamente isso. Ela me mandou um monte de tipos de tecidos, composições diferentes entre fibras, e eu até coloquei na mesma panela, né? Tudo que ela queria amarelo, todos os tecidos na mesma panela de amarelo, na mesma panela de vermelho, na mesma panela de laranja, na mesma panela de roxo. E ela pôde ver a grande variação de nuances com os tipos de fibras, mas tudo com uma certa harmonia entre si, porque veio da mesma panela. Então, não fica aquela coisa taxada, amarrada, encaixotada, tem uma certa liberdade, uma certa fluidez, né? Mas tem que entender que não é 100% repetível, replicável, tá? A Magali está perguntando onde eu encontro suas receitas. Eu não disponibilizo receitas, eu ensino a tingir, tá? O importante é aprender a tingir. Daí você cria suas receitas, tá? Você ficar amarrado em receita é a receita para o desastre. Ficar preso em receita é a receita para o desastre, tá? Como eu falei nesse exemplo mais cedo da diferença das nuances do vestido, tá? Eu tive que calibrar a receita. Uma receita que eu criei para uma cor específica, e eu tive que fazer uma calibragem dela, porque eu mudei o meu lote de folhas, tá? Então, receita é realmente para fazer um primeiro teste, para ir sedimentando o que está acontecendo e compreendendo. A gente tem que aprender a atingir, aprender a conhecer os fatores envolvidos, tá? Sempre falo isso para as minhas alunas, entendam o que está acontecendo acima de tudo. É praticar muito, né? Para fazer isso dar certo, para oferecer um serviço de tinturaria legal, o custo inicial, como eu falei, é baixo, demanda essa boa conversa com quem está comprando e prática, muita prática com a fibra específica. Então, por exemplo, com a NUS, eu acho que já vai fazer 1 ano que a gente está trabalhando nessa parceria. E são sempre as mesmas fibras, claro que ela já testou várias, mas chegou um momento que sedimentou algumas delas. Algumas valem a pena, outras ela definiu que não vale tanto a pena assim, até porque o serviço é cobrado por quilo, tá? E aí fibra muito pesada, que vai muito tecido, acaba ficando uma fatia muito alta de preço naquela peça. Já esse vestido que eu mostrei, ele é super leve, então, como é por peso, o serviço de tinturaria acaba se tornando, tendo um peso leve na composição do preço, tá? Então, quase 1 ano trabalhando sempre com a mesma fibra, com as mesmas matérias-primas,
a gente vai entendendo o que vai acontecendo, assim, para variar a cor. Ok, mudei o lote de Crajiru, eu até sei que isso poderia acontecer, mas como é uma porcentagem super pequena, eu realmente não achei que fosse acontecer e tingi direto o vestido, tá? Eu deveria ter calibrado, só que calibrar a receita não é num pedacinho, não funciona. Para calibrar a receita, infelizmente, você tem que tingir em quantidade, numa quantidade similar à peça que você vai produzir. Então, essa calibragem necessariamente tinha que ser num pedaço de seda grande, não ia ter como. E aí foi no primeiro vestido, deu a diferença, eu calibrei a receita e ok. Para os próximos tingimentos está ok. No momento que eu trocar o lote de Crajiru, eu vou ter que fazer isso de novo. Então, de nada adianta ter um monte de receitinha, se você não entende o que acontece dentro da panela, tá? Eu sempre uso aqui um exemplo de uma receita de nega maluca que eu tenho, que meus colegas gostam muito, que eu já faço ela há uns 6 anos, essa receita. E assim, teve uma época que eu troquei de forno, né? E no meu forno do fogão, a gás normal, ela tem um tempo de tanto fazer, eu defini que eu tenho que deixar um tempo num fogo numa certa temperatura, que é bem diferente da receita original, e mais 20 minutos, o resto do tempo, numa temperatura maior, para sair do jeitinho. No forno elétrico é outra lógica, o tempo cai, a temperatura é diferente, tá? Então, sempre dou essa comparação, né? É muito fator envolvido e se você não entende, né? Se você não sabe por que um bolo sola, como é que você vai corrigir aquela receita, né? Se você não sabe que o teu forno, cada forno é um, tem, né? Não é exata aquela temperatura que diz lá na rodinha, né? E aí você segue a receita, dá errado, né? Agora, se você compreende os fatores que fazem dar errado, fermento demais, cresce demais, depois sola, a temperatura muito baixa, muito alta, queima no fundo, é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem que, para a gente ser tintureira, não adianta a gente seguir receitinha, a gente tem que entender o que influencia no tingimento, tá? A gente tem que compreender isso. Então, a minha última dica aí do serviço de tinturaria, das 3 que eu passei aqui, tem que praticar, 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 praticar. E quando você vai mudar a fibra, mudar o corante, é praticar, 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 porque é como se você estivesse começando do zero, tá? A prática é que traz aqui um conhecimento mais sólido, mais que te possibilita dominar mais o que você está fazendo, tá? Fabiola, boa tarde. Trabalho com costura criativa direcionado para artigos de casa e decoração. Trabalhando apenas com algodão ou tecido 100% natural. Faço muito patchwork e apliques. Legal, Fabiola. E aí ela complementa aqui. Poder tingir naturalmente meus panos de copa e mesa tornariam meus panos mais sustentáveis ainda. E mais atrativos, né? Porque são únicos. Você acaba tendo um produto muito único e diferenciado. Sandra, boa tarde. Pode tingir naturalmente a juta? Sim, qualquer fibra natural a gente consegue tingir. Algumas coisas, assim, tem que entender que essas técnicas que a gente está falando aqui são para têxteis, envolvem fervuras, tá? Então, para quem está aqui que quer tingir papel, couro, colorir papel, couro, outras coisas assim, é possível, mas não com essas técnicas específicas para tecido que aguenta a fervura, tá? Isso é bem importante. Mas a juta, sim, já tingi juta, só que a juta tem uma base de cor mais escura, então vai se refletir, aquela base de cor vai influenciar também na cor final, mas dá sim. Manuela, é igual legumes e frutas, a quantidade que são jogados fora no mundo, porque não são perfeitas, tanto em supermercado como na nossa casa, elas estão em estado de uso ótimo para ser consumidos, mas é uma longa conversa de conscientização. E pior ainda, Manuela, é que quanto mais perfeita a fruta, desconfie que mais agrotóxico tem embutido ali, né? E não que não seja possível obter frutas perfeitas sem agrotóxicos, é super possível, tá? Em agricultura ecológica equilibrada é super possível. Mas essa coisa de que não pode ter uma manchinha, uma verruguinha na casca, sendo que a maioria a gente nem come a casca, gente. A maioria a gente nem come a casca, né? Então, isso é triste demais. Triste demais e numa realidade em que tanta gente passa fome no mundo, né? Desperdiçar alimento
Enfim, a gente vai aqui à tarde se for entrar nesse assunto. Fátima, eu vejo que são pessoas extremamente ligadas ao padrão e que querem passar por conscientes, aí pela falta de consciência cria essas situações, né? Porque eu falava do vestido mais cedo, né? Dilza, trabalho com bordados, e costureira, e vejo muitas pessoas que não têm consciência que roupas são duráveis. Hoje em dia se trata como descartável, pensando num todo, né, num contexto social como um todo. Paula, tingimento é um ótimo tema para educação, preparação ambiental. Tem uma aluna da turma 7, que é a Karina Cozeira, que ela é professora universitária. Ela fez o curso justamente com essa finalidade. Aliás, tem várias alunas que são professoras e buscaram o tingimento natural como ferramenta educativa. Professoras de artes. Acho que foi ontem que eu fiz uma consultoria com uma aluna que ela é professora da educação especial e ela está envolvida num projeto em que vai unir mães desses alunos especiais, então vai ter técnicas para os alunos e técnicas para as mães, para que depois elas gerem renda com esses produtos e, inclusive, com a participação dos filhos, né, nessa construção do produto, porque são mães que não conseguem trabalhar fora em função justamente do cuidado com os filhos, né? Então, um projeto muito lindo dessa minha aluna, que é a Irenice, ela fez o curso com essa intenção mesmo, e ontem a gente fez aí a consultoria para orientar ela a como aplicar isso. Irene, boa tarde. Já eventualmente me aconteceu o aparecimento de manchas. Faço o tingimento muito rústico ainda. Eu acentuava a mancha contornando ela com pontos de bordado, isso é muito bacana. Usei o termo degradê, eu gosto desse efeito, quero e vou aprender. A agroecologia me deu a base, talvez consigamos a consciência de futuras gerações. Com certeza, Irene. E é isso, no tingimento natural, né, que nem a Cris falou aqui, não é defeito especial. Uma manchinha a gente consegue criar algo mais incrível ainda naquele produto, né, sabendo usar, sabendo fazer. Ontem eu estava passeando pelo Instagram de uma aluna que ela é de Portugal, que é a Olivia, que além de tingir, ela faz tingimento, impressão botânica, mas antes ela já fazia esse bordado livre, né? E aí eu estava espiando os trabalhinhos dela, impressões botânicas que não ficaram tão marcadas, ela foi lá com um bordado livre, assim, e deu todo um toque especial, sabe? Então não tem produto perdido, tem falta de consciência, falta de criatividade, tem tudo, menos produto perdido. Gila, fio com elastano pode ser tingido? Pode. Sônia, manda aí, eu amo nega maluca e não sei fazer. Posso compartilhar nos stories depois a foto da minha receita. Nossa, o papel chega a estar todo podre, praticamente, de tão velho e manchado. E sabe aquele papelzinho que fica na mesa dos ingredientes, vai pingando e vai passando o tempo, aquele negócio está todo florido de mancha. Sandra, trabalho com estamparia, mas com tinta acrílica. Aprendendo o tingimento vai agregar ainda mais meus conhecimentos e peças. Isso aí, Sandra. Lilian, trabalho com bonecas de pano e acredito que vai agregar muito valor ao meu trabalho. Legal, Lilian. Sua primeira vez aqui, né? Bem-vinda, então. Pri, sou nova aqui, aprendi algumas coisas na faculdade de moda, fiz o tingimento em fio de malha com a cúrcuma, ficou muito linda a tonalidade encorpada, fiz uma bolsa para uma produção de moda, legal. Eline, boa tarde, gratidão, trabalho com bolsas e acessórios femininos em tecido e tenho certeza que irá agregar muito ao meu trabalho. Com certeza. A Lilian, a outra Lilian, né? Sou de Indaiatuba, somos Lilians diferentes, com certeza. Gilca Flores, só agradecer sua generosidade de compartilhar conhecimento. Eu que agradeço a presença de vocês, meninas. Croque Ateliê, olá. Você acha possível tingir fio de juta? Sim, com certeza. A gente já falou aqui, né, ao longo das lives, né, que o tingimento natural vai muito bem com fibras naturais, e a juta é uma delas, tá?